o mundo ex nihilo, colocar uma nação no mapa mundi, não tem nenhuma dificuldade nisso. Então ele chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você saia da tua terra, você vai para uma terra, porque a primeira questão que um país precisa ter é território. Para se estabelecer no mundo, um país tem que ter território. Sai da tua terra, porque você vai ser uma nação, você não vai ser babilônico, você não vai ter nacionalidade egípcia, você não vai trocar de nacionalidade com documento, você vai ser uma nação. E Abraão não pergunta por quê, para quê e quando. Ele simplesmente faz o quê? Obedece. Então, quando a gente para observar esse texto dentro dessa perspectiva, nós todos estamos repousando na obediência de Abraão. Olha para onde vai o negócio, gente. E a gente nem se dá conta disso. Às vezes a gente lê o texto tão conhecido, mas a gente não sabe, a gente nem sempre para pensar no que está acontecendo nos bastidores. A Trindade está trabalhando para salvar a humanidade. O Abraão não tem noção, e Deus nem vai dar tempo para explicar a Abraão do que está acontecendo. Ele simplesmente fala: Abraão, você sai da sua terra, você vai para uma outra terra, eu vou te engrandecer, você vai ser uma nação, e você vai abençoar as famílias da terra. Ele, quer dizer, ele não tem noção de nada. Mas aí ele tem suas dúvidas, ele tem seus questionamentos. Como assim abençoar as famílias da terra? Do que essa voz está falando comigo? Mas ele simplesmente obedece. Então Deus acertou, não é? Ele pega um cara que não questiona Deus. Aliás, Deus nunca falou com ele, como o Calixto compartilhou ali. Deus nunca falou para ele, Deus nunca... Pode errar. Exatamente, Deus sempre, aliás, não somente isso, como também Deus nunca é pego de surpresa. Porque naquele dia no jardim, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia, né? A Trindade já sabia o que estava acontecendo. A Trindade simplesmente começou a pôr em execução o plano que já foi feito antes da fundação do mundo, como a gente compartilhou no último encontro. Mas o interessante nesse texto de Gênesis 12 é que o Abraão, ele é o primeiro homem na história que tem noção de família, no sentido de outra família, não da família dele, mas outras famílias. Que ele tem noção, é aqui que Deus fala de novo com o homem. Depois de milênios que Deus não falava, agora Deus volta a falar com o homem. E quando Deus começa a entrar na história, ele começa a entrar na história para salvar a gente. Porque o Antigo Testamento, meus irmãos, é uma história de salvação. Às vezes, a gente pensa que o Antigo Testamento é só uma história como uma outra história de qualquer outra nação. Não. E mais. A nação de Israel, de acordo com que Gênesis 12, ela foi uma nação escolhida para receber o Messias. Não tem uma nação digna na história para receber o Messias. Então Deus vai fazer uma. E Deus vai começar com um homem que Deus pode contar com Abraão. Repete o que você falou sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma história de salvação. Legal. A salvação permeia todo o Antigo Testamento. É que às vezes nem sempre a gente dá conta disso. Então, toda a Bíblia, mas assim, falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento, por causa da questão do Abraão que a gente está tratando. Agora, o Novo Testamento é a salvação que se encarnou. Então, a história da salvação, todo o Antigo Testamento é dela. E quando chega no Novo Testamento, é o plano que finalmente foi colocado em ação. Mas a gente pode observar que quando a gente fala do Antigo Testamento, sei lá para onde às vezes as pessoas vão na mente. Mas é uma história de salvação. Né? E o Abraão é esse homem que Deus conta com ele e o chama, o separa. Aí a gente conhece toda a história, vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois vieram as 12 tribos, depois eles se estabeleceram, e sempre é aquela ideia que permeia o Antigo Testamento, é Deus trabalhando para o Messias chegar.
Ou seja, a salvação sempre esteve presente ali, né? Sim, Giovanni? Não, só convidar o pessoal que puder, né? Nesse final de semana próximo a gente vai ter um curso sobre cultura judaica, 7 festas de Israel, e justamente isso que você falou, um apontamento para o Messias. Isso. Então a gente vai trazer essa relação do Antigo Testamento, a cultura judaica, as festas de Israel, e um apontamento para o Messias. Quem quiser participar, não tem custo nenhum, né? Sábado à noite, às 19 horas, e no domingo às 9 da manhã e às 19 horas. Depois pode falar comigo, eu dou uma... Bom, fez aí o jabá aí, beleza? Beleza? Merchan. Merchan. Então, irmãos e irmãs, a gente observa que a Bíblia, ela tem uma história linda e que às vezes nem sempre a gente atenta para o que de fato nós estamos falando. Então, o Antigo Testamento não é uma história isolada, ela é uma história que começa para preparar o Messias. E todo o Antigo Testamento, todo ele, todos os eventos históricos, todas as ações de Deus, tudo o que Deus faz é preparação para o Messias. Ou seja, só tudo isso foi possível porque Deus contou com um monte de gente. Deus contou com Abraão. E Deus foi contando com um monte de pessoas. Deus foi contando até com as parteiras lá do faraó. Que elas sabiam que tinham uma promessa. Todos os judeus sabiam que tinha uma promessa. Deus foi contando na história. Ele foi contando com pessoas para que a salvação se efetuasse. Mesmo que eles não tinham nem noção. Isso que é interessante, gente. Isso que é interessante. Mas a fé desse homem, ela é tão maravilhosa que a gente observa assim com essa perspectiva, ele não sabe o que Deus vai fazer, por que Deus fez aquilo, por que Deus chamou aquilo, na verdade ele não tem nenhuma ideia do que seja Deus, pelo menos no texto Moisés não fala, mas simplesmente ele obedece, sai da terra e ele vai fazer o que Deus mandou. Aleluia. O que Deus vai fazer, eu não sei, mas é algo grande. É algo maravilhoso. Essa é a noção que a gente tem nessa ideia de... E Paulo vai dizer em Gálatas que Abraão é o nosso pai. É o pai da fé. Então você vê que a fé, ela permeia a vida de Abraão inteira. Com todos os tropeços, mas... Assim, ainda assim, foi um homem que Deus separou para começar uma nação. E a nação que começou em Abraão é a nação que o Messias, o filho... Você pode para imaginar que privilégio que Israel teve? Que privilégio! Eles foram uma nação aconteceu no meio da história, quando já tinha história. O privilégio de Israel como nação. Eles vão ser o berço do Filho de Deus, do Deus que vai se encarnar. Olha que privilégio que tem Israel. E o Antigo Testamento inteiro é Deus trabalhando para a promessa ser cumprida. Uma das coisas muito terríveis que aconteceu foi a invasão de Nabucodonosor. Se Deus não usa Nabucodonosor, não tem Messias, porque o povo já estava perdido em idolatria. Se Deus não é rígido, se Deus não trata com firmeza Israel estava se tornando uma nação como qualquer uma outra. E Deus fala assim, se eu quisesse se eu quisesse uma nação idólatra, eu não faria uma, eu usava o que já estava. Vocês têm uma, né? E isso é interessante quando a gente para ver como que Deus, as pessoas falam assim, Deus no Antigo Testamento era um Deus carrasco. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, Deus não era carrasco, Deus estava protegendo a promessa de salvar a humanidade. Mas Deus era muito duro, Jesus é um Deus, né? Os gnósticos vão dizer isso no século I, né? O demiurgo, né? O Deus que fez a terra era muito cruel, até que o Aion, Jesus e tal. Não tem isso, é que é o mesmo Deus agindo. E a firmeza de Deus do Antigo Testamento era uma firmeza para proteção da promessa, porque Deus tinha que cumprir o que prometeu. Semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ponto.
Então Deus agia muito fortemente com isso, mas tudo começou com a obediência de um homem. E obediência é isso. E não precisa entender. A voz veio, a voz tem que ser ouvida. Aleluia. Professor, eu já ouvi dizer que a fé, ela não pode ser uma fé cega, né? Ela vem a partir de uma evidência, né? Isso. E como é que se explica isso? Hebreus 11. Isso. A fé, ela no Antigo Testamento, né? No hebraico, é emuná, que significa uma confiança. Inclusive, a palavra fé você não encontra no Antigo Testamento, só tem uma referência em Abacuque. Mas todo o Antigo Testamento a gente não observa a palavra fé, a palavra, né? Mas você vê a ação dela em todo o Antigo Testamento. É uma confiança por experiência sensorial. Ou seja, por isso que o judeu, ele não tinha nenhuma ideia de abstrato para o judeu. O judeu não tinha essa perspectiva de abstratismo. Para ele, tudo tinha que tocar, tinha que cheirar, tinha que ver. Por isso que Deus é chamado, o Senhor é como uma rocha. Por quê? A rocha, a gente pisa. Né? O Senhor me tirou de um tremedal de lama. Porque lama você sente. Ou aquele famoso versículo lá, ó, provai e vede que o Senhor é bom, que no hebraico é ta'am, que significa uma experiência sensorial. Ou seja, eu tomo uma água e posso dizer se ela está gelada ou não. Isso é ta'am no hebraico. Ó, provai, ó, ta'am o Senhor e vede que Ele é bom. É sempre levando para isso aqui, ó. Emuná. Então, o Abraão, ele começa ali naquele chamado, ele obedece. Dessa obediência, ele passa a ter uma experiência. E quando ele passa a ter experiência, brota nele emuná. É a mesma questão, por exemplo, o judeu tinha uma ideia. Quanto mais a Torá você lê, mais emuná você vai ter. Aleluia. Até rimou, hein? Aí você vai falar, quanto mais a Bíblia a gente lê, mais fé a gente vai ter, porque no grego daí a fé é pistes, que é o equivalente a emuná. Na Septuaginta eles falam, não, pistes é emuná, que tem essa ideia de crer a partir de evidência. Ou seja, não tem fé. Toda fé que não tem razão, ela é fideísmo. E fideísmo significa fanatismo. Professor. Então, só para terminar, lembra lá do famoso texto do Tomé? O Tomé foi judeu puro ali. Para crer, né? Exatamente. Quer dizer, a gente fala assim, o Tomé. Mas o Tomé, dentro da cultura dele, ele não estava errado. Se eu não tocar, se eu não ver. Aí Jesus chega e falou, Tomé, mudou agora, eu sou a evidência. Qual foi o diálogo, pessoal? Qual milagre que você vai provar para você ser você o Cristo? Exatamente, desça da cruz para que creamos que tu és e tal. Aí o Jesus dá aquele Salmo 22 que eu já expliquei para vocês aqui, né? Então, o judeu, por cultura e tradição, a relação com Deus, diferente de nós, era uma relação sensorial. Mas ali em Hebreus fala tanto da fé de Abraão como da fé. Sim, fala porque os 70, eles tiveram a ideia de que a palavra, a vida de Abraão, tinha o pistes que era equivalente. Né? E aí você vai ver, Hebreus 1 está dizendo que fé é a certeza. O que é certeza? O que é certeza? É uma confiança por experiência.
Eu Né? acredito que E a prova? É a prova. Eu estou aqui, ó, estou vendo aqui, o negócio é isso aí mesmo. William, eu acredito que a gente tem mais fé do que eles, porque eles viram tanta coisa e ainda duvidaram. Nós não vimos nada e acreditamos. Aí a tese é sua, né? A tese é sua. Amém, queridos? O Raulzão ia falar? Ah, é verdade. Não, o Raulzão está silencioso. Ele tá no... Fala, Raulzão. É um tanto complicado, porque o Abraão, ele está numa terra, só tem deuses, ele nunca ouviu nada, ouve e obedece, não sabe de onde vem. Né? Então parece que cai no campo aí do mistério, daquilo que é, e não dá para explicar. Porque do jeito que ele citou, né, evidência, o cara não tem nenhuma evidência. Não. Né? Então, A única evidência que ele tem é a voz que ele escuta. A experiência dele. E tem outra coisa, ele era bisneto de Noé. Ele sabia da história do dilúvio. é evidência. Tradição oral. Ele já tem uma evidência. Então, o que acontece? Ele olha todos aqueles deuses e fala o quê? Esses deuses aí não... E lembra que eu compartilhei na sala de aula aqui a última vez, que a história a religião do ser humano, ele saiu do monoteísmo para o politeísmo. Por quê? Porque Deus se calou. Deus só foi falar com o homem de novo em Abraão. Quando chega em Abraão, o politeísmo já tomou conta. Mas agora, o Abraão, ele acreditava mais na tradição oral do que nos deuses que estavam acontecendo ali. E Deus viu que Abraão é um sujeito, esse camarada é pedra 90. Vou pegar ele para mim. Amém, irmãos? A gente precisa entrar no que nós vamos tratar hoje. Mas a questão da família, como é importante, né? Pois é. E está sempre ligado com a família. Então, a gente se familiariza muito com o texto, e isso é um problema que a gente tem. Porque quando a gente fala assim, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, como é que é abençoar uma família? Que família que vem que nações da terra vem na mente dele? Só os povos que viviam sempre em estado de alerta. Então, na mente de Abraão, ele não tem nenhuma noção do que Deus está fazendo. Ele não tem. Zero. Não sabe. O berço dele é forte, né? Mas ele era um cara que não se deixou... Aquela velha frase, né? Ele morava na Babilônia, mas a Babilônia não morava nele, né? Nós estamos hoje aqui com o pastor Del Vacir, da Igreja Batista Independente, né? As irmãs dele estudaram aqui no CETEL há mais de 20 anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. 97, né? A gente conheceu naquela época. E a gente tropeçou nesse final de semana quando fomos lá em Terra Rica. Foi uma surpresa agradável encontrar com ele ali. Convidei ele veio aqui e tal. Um prazer ter você aqui, meu irmão. O pastor Sérgio e a sua digníssima... Bom Batista, hein? Bom Batista? É um dos melhores batistas que eu já vi. Aí, meu. falava que era eu, Ele falava que era eu. Ele mudou. Você falava que era... Muito bem. Muito alegre, William. Eu tô achando ultimamente que tá muito alegre, hein? Tá, graças a Deus. Ele é baiano, rapaz. Baiano já viu. Então, aos que estão aqui, os que estão nos visitando aqui, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês. Venham sempre, será um prazer. Vamos orar a Deus, queridos? Feche os seus olhos, por favor. Vamos agradecer a Deus esse tempo e agradecer a Deus esse momento que a gente está tendo aqui, né, com a sua palavra e com a edificação. Oremos. Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus que nos chamou com santa vocação. Nós pedimos a Tua bênção sobre nossa arrazoado nesta manhã, que o Senhor Deus venha falar conosco, venha ministrar no nosso coração, e que possamos, Pai, sair daqui hoje tão edificados e tão animados e com perspectivas para as nossas igrejas. E ajuda-nos, Pai, que Teu Espírito Santo seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 2, por favor.
1 Coríntios capítulo 2. E nós vamos começar a leitura. Hoje nós temos umas coisas muito interessantes para tratar. Dos versos 1 a 5. Vamos começar a leitura dinâmica? Começando aí a leitura com o pastor Edmar. 2, 1. Aí nós vamos lendo aí, pode ler do 1 a 5, Edmar? E depois a gente vai ler os outros textos. Vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo, é este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso. A gente viu, não sei se a gente falou semana passada, no nosso último encontro, que o Paulo pregou o pior sermão da vida dele. Atos 17. Nós falamos aqui, não foi? Sim. Porque ele fez um sermão com perfume teológico e filosófico. E ele pregou lá para a turma de maneira filosófica e concluiu da pior maneira possível. Lembra lá como é que ele conclui o sermão dele? A este varão Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu não vou fazer essa crítica. Não, nem o nome do varão. Não falou nem o nome do varão. Ele não pronunciou o nome de Jesus, ele não mencionou cruz, ele não mencionou pecado, ele não mencionou nada que é a base da fé cristã. Mas agora, quando ele vai para Corinto, aí ele se redime disso. E ele faz o quê? Ele chega em Corinto e vai dizer o quê? Ele vai dizer que eu não vou fazer como eu fiz em Atenas. Corinto, ele arrebentou a boca do barco. Exatamente. Eu não vou fazer como eu fiz em Atenas. Eu só tenho uma mensagem. É Cristo crucificado. Aceito ou não? Eu não vou. E olha o que ele diz. Ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque ele viu que não funcionou. Mas em demonstração do Espírito e poder. Ou seja, a palavra que ele tem para levar para aqueles irmãos ali, aquele povo de Corinto, é uma questão só. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, não é na filosofia platônica, que era a que reinava em Corinto, mas é no poder de Deus. Então, essa é uma coisa interessante, porque esse capítulo nos apresenta uma diferença existente entre as distintas formas de instrução cristã e uma diferença entre distintas etapas da vida cristã. Na igreja primitiva havia uma diferença bastante clara entre 3 tipos de instrução. Isso é muito importante, gente. Vamos aqui fazer Primeiro, havia o querigma. Esse aí todo mundo conhece. Não é verdade? Do querigma significa o anúncio do rei por boca de um arauto. E tratava-se de um anúncio forte, contundente e exortativo, a respeito dos quais não havia nenhum argumento. Então, o que era o querigma? Era uma apresentação ou uma pregação contundente. Era uma pregação varonil, viril, dura, forte, indiscutível, quase um axioma. Isso era o querigma. Interessante que quando a gente vai ler o 1 Pedro, quando diz que Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão, sabe qual é a palavra no grego que está lá? Querusem, que é exatamente o querigma. Ele pregou um sermão duro lá. E não foi um sermão de conversão, não foi um sermão de salvação. Eu imagino que foi um sermão dizendo, vocês estão aí porque vocês merecem. Né? Então, é o querigma. Segundo tipo de instrução cristã, o didaquê, o edidaske,
significa ensinar e consistia na explicação do significado dos fatos que já tinham sido anunciados. Obviamente, esta segunda etapa era dedicada àqueles que já tinham recebido querigma, né? E a última era o evangelizestai. Significa anunciar o evangelho, pregar o reino de Deus, enfatizando a natureza da mensagem proclamada como boas novas. Preste atenção, irmãos, Jesus tinha os 3 discursos. Vamos analisar o ministério de Cristo como professor. Ele tinha os 3 discursos. Ele tinha o discurso do querigma, da didascalia e do evangelion. Para os discípulos, era didascalia. Para o povo em geral, era o evangelion. E para os religiosos, querigma. Ai de vós, fariseus hipócritas, querigma. João Batista, querigma, exatamente. Querigma. Aí Jesus vai conversar com aquelas pessoas, evangelion. Fitando o amor e disse. Algo que o pastor precisa transitar nessa. Exatamente. Todos nós que pregamos temos que transitar nesses 3 tipos de discurso da vida cristã. Nós muitas vezes temos que ser o querigma, muitas vezes temos que ser a didascalia e muitas vezes temos que ser o evangelion. E é interessante porque o próprio Cristo usava essa disposição de oratória. Conforme a clientela que ia escutar, ele mudava. Essa turma é o querigma. Essa turma aqui. Então a gente vai observando isso dentro dessa perspectiva cristã, né? E o Rildo falou bem, a gente tem que sair. Então a sabedoria do cristianismo, que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 5, lendo mais, vamos ler mais, do 6 ao 10, ok? Vamos ler de 6 a 10? Quem gostaria de fazer essa leitura? Marcos, por favor. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus novas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muito bem. Então, a sabedoria do cristianismo é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Uma sabedoria que a Trindade determinou e estabeleceu na eternidade. 1 Pedro 1, 18 a 20, que nós lemos a última encontro. Tudo na criação, bem como na lenta progressão da revelação de Deus através da história, deu testemunho desse plano. Eu falei um pouquinho aqui no início. Mas não de uma maneira que alguém jamais pudesse prever a sua plena glória até que Cristo cumprisse tudo o que lhe fora designado desde a eternidade. Então tem uma eternidade onde nós fizemos o curso da Trindade, não é? Onde a Trindade vivia em pericorese. Texto muito usado por João Damasceno no século VII. Começou um pouquinho antes, mas João Damasceno que deu uma roupagem interessante. Quando eu falei sobre isso, o povo chorou. Mas chora. Coisa mais linda do mundo. Falando sobre a Trindade, eu lembrei na hora do pericorese. Você lembrou, né? Para eles, isso. Aprendido contigo e tal. Nunca te honrar também. Viu? Ele acabou de ganhar um ponto na matéria. Eu falei que eu nunca tinha ouvido esse conceito
esse conceito. na vida, Aham. até conhecer você. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a Trindade, você vai ler em Hebreus 12, o texto vai dizer, olha lá, foi seu discípulo lá, ó. Você vai voltar de carroça para o Moarama, viu? Vai botar Carregando uma cruz ainda. Então, a Trindade vivia numa eterna festa. Hebreus vai dizer isso, 12, não é? Eu pelo menos interpreto assim, que quando diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, a Trindade, gente, isso aqui preste atenção no amor de Deus. A Trindade sai do ambiente de festa para um ambiente de sofrimento. O Hebreus, a gente lê e às vezes a gente não se dá conta do que estamos falando. Em troca da alegria que ele estava, como é que alguém pode trocar a alegria pelo sofrimento? Ou uma pessoa que troca a alegria pelo sofrimento só tem duas opções. Se você tiver uma terceira, eu vou gostar de você oferecer. Ou ele é doido, ou ele está se sacrificando. Olha o Kerigma. Presta atenção, para alguém trocar alegria por sofrimento, por espontaneidade, ou ele é doido, ou ele está se sacrificando. Ok? Esse aí é o mistério do cristianismo. Então, Deus, a Trindade, sai do ambiente de festa e entra no ambiente de sofrimento. Por isso que quando alguém vem falar bem assim, porque Deus não sabe o que é sofridão. Deus foi o primeiro ser a saber o que é sofrer. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, lá na eternidade, foi decidido pela Trindade que tem que resgatar o homem. Quem vai resgatar o homem? Tem que ser um de nós. Vai ter que ser um de nós. Aí já começa o sofrimento. Então, essa é a mensagem que a gente tem, que ela é absurda do ponto de vista humano, ela é um absurdo do ponto de vista da sabedoria humana, mas é um mistério de Deus. O mistério que Deus, quando Paulo fala, o mistério de Deus oculto através dos tempos, é isso aí. Vamos voltar para Abraão? Ele não perguntou para Deus por que ele tem que sair da terra. Por quê? Porque tem um mistério. Quem é o mistério? Lembra que eu falei que existem três mistérios no universo? Irã, eu não estou entendendo a ligação com o que você fez de Coríntios com Pericorese. Você pode... Aqui, ó. Sim, ó. Tá. Aqui, ó. Eu só quero pegar. É aqui, ó. Porque Paulo vai dizer, e o Marcos ali leu, quando ele fala da sabedoria oculta em Deus. Todo mundo quer ganhar intriga comigo, eu não posso falar nessa. Não, você deve falar. Não, pode falar. Olha, veja bem, aqui, todo mundo pode falar o que quiser, não tem nenhum problema. Eu fico pensando em Jesus. Jesus, ele era onisciente, ok? O fariseu falava bem assim para ele, Edmar, mestre, tem uma pergunta. Ele podia dizer, nem faço porque é idiotice que você vai falar. Mas o que Jesus fala? Pode. Ainda bem que você não é Jesus, né? Mestre, tem uma pergunta. Você nem comece, porque é idiotice sua, que você vai falar bobagem. Não, Jesus dá oportunidade pro cara. O que você quer saber? Então, você fica à vontade, viu? Pode ir. Então, começou ali, por causa ali, a Trindade estabeleceu. É por isso. Então, antes que eu esqueça. Só registrar isso. Tem que registrar. Existem 3 mistérios do universo. Quais são? Isso aqui é o mistério que Paulo também diz. Existe o mistério de Deus. 3 mistérios do universo. Existe o mistério de Cristo e existe o mistério da igreja. 3 mistérios que existem no universo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Cristo? A igreja. E qual é o mistério da igreja? Comunhão. Exatamente, uma comunhão que o faz... Aí, por que é essa comunhão? É a comunhão que o faz resgatar a Imago Dei. Qual que é a Imago Dei? Qual é a Imago Dei? Como é que a Trindade vive? Em comunhão. 3
é em um. Então, 3 em 1 é um mistério para nós. Por isso que o mistério da igreja em relação à comunhão também é um mistério. Então tem esses 3 mistérios no universo. E Paulo fala do segundo mistério. E é exatamente essa ideia que Deus preparou uma salvação antes da fundação do mundo. Foi um mistério. Todo o povo do Antigo Testamento não sabia o que estava acontecendo, mas todo mundo fez a sua parte. Como? Obedecendo o que Deus mandava. Hã? Então a gente está predestinado todo. De acordo com de acordo com São Lutero, a gente tem que aumentar o nível, né, gente? A gente tem que canonizar, De acordo com São Lutero, todos nós estamos predestinados para a salvação. Mas só pode ser salvo quem se apropriar dela. Aí que ele vai chamar salvação objetiva e salvação subjetiva. Muito bem. Quem fala isso é o Atmanita. Né? Ele acertou alguma coisa, pelo menos. Velho de Deus. Você vê Sim. Viu, pessoal? Continuando, olha que coisa interessante. Por esta razão, Paulo explica a Paulo, o Espírito Santo deve revelar a plenitude e a glória da sabedoria de Deus. Quem revela o mistério de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. É bíblico. É o Espírito Santo, tudo aqui é bíblico. É o Espírito Santo que revela. Ó. Toma, o Fluminense perdeu. Vamos tá fiado. Rapaz, ele não tá perdoando ninguém. Rapaz, você não tá perdoando o seu mestre ali, rapaz. Eu tô achando estranho ele não acertar o Newton ainda. Ele tá preparando um para você, Newton. Muito bem. Então, por esta razão, explica o Espírito Santo, deve revelar a plenitude e a glória da sabedoria de Deus. E assim, 1 Coríntios 2, 6 a 16, que a gente está lendo, Paulo nos ensina que Deus envia seu Espírito Santo para revelar sua sabedoria oculta em Cristo. Então, como que eu posso saber quem é Cristo? Porque o Espírito Santo me revela. E não foi isso que Jesus disse? Que o Espírito Santo vai vir para convencer. O que é convencer? O que é convencer? O que é convencer? Fazer a pessoa mudar de opinião. De que forma? De que maneira? Como é que a gente convence alguém? Argumento. Exatamente, com argumentos e fatos. Qual é o argumento do Espírito Santo? Cristo. Convencer do pecado, justiça. Não, convencer. Eu sou convencido, eu só posso ser convencido se a minha mente entrar em outra disposição. Então, a porta da conversão do ser humano é a mente. O Agostinho vai dizer, é necessário compreender para crer. Então, a mente trabalha para a compreensão. O Espírito Santo, e veja, não é uma questão minha, eu estou dizendo o que Jesus falou. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Exatamente. Então, quer dizer, a minha mente tem que ser orientada com argumentos factíveis para que eu seja convencido, para então eu mudar de opinião. Sim, Marcos. Apóstolo de Lusiana. Mas se passar a testemunho de Jeová, bagunça tudo. Não, Marcos, não tinha que ter acontecido isso. Deixa o TJ descansar. Outra coisa, né, Irã? Aí a importância de nós, pastores, além de nós estarmos sempre à frente das nossas ovelhas, sempre a gente está se reciclando, crescendo, Sim. lendo, nos desenvolvendo, criando relações, Sim. comunidade, crescimento. Por quê? Justamente por causa disso. A gente hoje vive num mundo todo misturado, né? Cheio de pluralismo. Sim, do lado. sim. E por isso que é importante a gente... Hoje, às vezes, Deus manda pessoas vamos dizer assim, uma classe social abastada, ou então pessoas mais inteligentes.
E muitos pastores, eles se acomodam nessa questão do entendimento, Sim. do conhecimento, da sabedoria, e acabam perdendo essas ovelhas que são preciosas, Isso. por justamente se acomodarem no conhecimento, se acovardarem, não ter autodisciplina, não estudarem, e não correr atrás no sentido de estarem sempre à frente das suas. Estava conversando ali com o Deus você agora mesmo, antes de começar, né? Ele estava falando sobre o problema que muitos pastores não querem nem ler livros mais. E aí acabam não se tornando pessoas de inspiração para o Qual foi nós estávamos comentando sobre isso, as pessoas não querem uma leitura. Agora, para honrar o Rildo, realmente, o pastor, às vezes, ele só fica no querigma, mas nunca vai no didascalia. Ele só fica no querigma. Mas o fator principal está aqui na palavra. Eu vou ler. Por favor. Porque eu gosto de usar a palavra. Capítulo 2, Quem? 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Espírito Santo, porque está com E maiúsculo, tá, gente? Porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Exatamente. Sem essa comunhão com o Espírito Santo. Jesus não disse, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser olha o que Jesus está dizendo. Ele já está abrindo os olhos da gente, que o mistério de Deus, que é Ele mesmo, só vai poder ser conhecido. Veja, aquela história, os discípulos não entenderam nada até que o Espírito Santo veio sobre eles. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, aí que eles entenderam. Male um pouco, mas começaram a entender. Que até o Pedro, ele fez um erro dogmático naquela primeira pregação dele, depois ele nunca mais fala. O erro dogmático que ele diz é que no calor da pregação, e o sanguíneo muitas vezes fala, e daí, né, aí fala bobagem também, ele está inspirado, ele vai e diz assim, vós matastes o autor da vida. Bom, se de fato o Cristo foi assassinado, então não foi sacrifício. Né? Quer dizer, se o Cristo foi assassinado, então quer dizer, o Cristo não deu a sua vida e ele nem se sacrificou por ninguém. Mas ele falou no arroubo da pregação. Ele nunca mais fala sobre isso. Pelo contrário, nos seus escritos ele vai sempre dizer do sacrifício de Cristo. Então, a gente vai vendo que a Bíblia vai mostrando para nós esse mistério que só pode ser conhecido com o Espírito Santo. Olha, gente, eu elaborando a ideia aqui para vocês. Então, vamos ver isso em 3 pontos. O Pai ocultou Cristo em um mistério. O homem não precisa saber por enquanto. O Espírito Santo revela Cristo através da pregação. Nós só podemos conhecer a Cristo pela pregação. Nós só podemos reconhecer a Cristo pela atuação do Espírito Santo, como Atos 16 vai dizer que quando Lídia ouviu o Evangelho, o Espírito Santo revelava para ela. Então, veja bem, Simone, só pode ter conversão se houver um trabalho do Espírito Santo iluminando o coração do pecador que escuta a mensagem. Fora disso, não vem. Emuná, exatamente. Daí a importância da intercessão. Exato. Fala. Nesse caso, a pergunta de todo seminarista, né? E a tribo lá da Amazônia que não teve a pregação, que aí... Revelação geral. Não, tudo bem. Por exemplo, você falou bem. Veja bem, pessoal, a pergunta do Raul foi muito boa. Veja, quantos deuses existem de fato? O índio que está lá no meio do mato, por mais que ele não tenha nenhum pingo de civilidade, ele tem uma alma. Ele vai servir ou adorar os seus deuses, ou quantos ele acreditar. Mas o índio que tem uma alma sabe quando ele não está bem também. E eu acredito, baseado, agora não é uma confirmação, é uma dedução. Baseado como o Paulo prega no Areópago, lá no Ágora, ele fala bem assim, vejo aqui um altar
Ao Deus desconhecido. Ora, gente, como é que Deus pôde ouvir a oração daqueles pagãos? Por uma razão. Alguém, em algum lugar, num ato de desespero, falou: se tem um Deus aí no céu, ajuda nós, porque a coisa está feia aqui. Aí Deus olha e fala assim: não, ele é comigo mesmo, porque não tem outro. Então, eu imagino que os incivilizados, os índios, qualquer um, que no seu nível mais baixo de ser humano, dizia: se tem algum Deus aí, fala comigo, eu preciso te ouvir. Deus vai falar o quê? É comigo. É comigo. Então, assim, claro que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada, e vai ser pregada, e vai chegar um tempo em que todos os povos da terra vão conhecer o Evangelho, todos os povos vão conhecer o Evangelho, porque quem revela isso é João em Apocalipse. Lá no capítulo 5, que ele fala bem assim: viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, língua, povo e nação. De toda a terra. Então o João traz uma revelação muito interessante. Primeiro, como é que ele pode, qual o critério que ele usou, que aquele povo, tribo, língua e nação? Porque ele escutou aquelas almas glorificando a Deus, cada um na sua própria língua, e cada um com a sua etnia. O negro, o branco, o cafuso, o asiático, o mameluco, o índio, porque ele define tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, como é que ele vai, que critério que ele usa para dividir isso aqui? As características de cada um. Então eu só posso chegar a uma suposição: a igreja em algum lugar cumpriu sua tarefa, de uma maneira geral fez. O evangelho de alguma forma vai chegar em todos os povos da terra. E também a gente tem que lembrar que Deus salva não de acordo com o nosso dogmatismo. Deus é livre para salvar da maneira como o ser humano fala com ele. Da maneira que ele quer e como ele quer. Se o camarada, vamos dizer, vamos voltar ao Deus desconhecido. Se Deus ouviu a oração de um pagão que tinha feito tantas orações, de acordo com os historiadores, era uma praga de gafanhoto. Pode ser, mas enfim, era alguma coisa nesse sentido. Se tem uma praga de gafanhotos, eles estão orando para os seus deuses e nenhum dos seus deuses atende, e tem o desespero, eles jogam uma oração no ar. Uma oração de fé, só que uma oração que vai bater em que teto? Sim. O grande problema é o seguinte: é aquilo que a gente pode pensar, quando você fala sobre Deus, quem é Deus ou o mistério de Deus, nós conhecemos praticamente Deus através da teologia sistemática. Isso. Sistematizou Deus. Isso. A nossa mente finita e limitada quer compreender o que é infinito e ilimitado. Nós temos uma gota do oceano sobre quem é Deus. Isso. Nós temos a sombra de Deus, não o conhecimento. Não. Os teólogos vão dizer que a teologia não é um estudo sobre Deus. Inclusive o Lutero, ele era contra essa nomenclatura. Ele era contra, ele dizia que Deus tenha misericórdia de nós por usar a teologia para estudar sobre ele. Porque Deus não pode ser sistematizado. Então o que é a teologia? A teologia é uma fala a partir de Deus, não de Deus. É o que a gente faz aqui. Deus deixou pistas e falou: vocês estudem isso aí. O Tomás de Aquino vai dizer que o que a gente pode falar de Deus é só o que ele não é, porque o que ele é não tem jeito. É como né? a pessoa querer provar a existência de Deus. Não tem. Deus não precisa de prova. Né? Não, fica também bem sutil, né? Porque mas existem argumentos, não que comprovam a existência de Deus, mas argumentos, né, ontológicos. Sim. São argumentos plausíveis, Sim. Que podem levar as pessoas a terem aquele convencimento. E o Espírito Santo usa isso aí. Sim. é complicado. Por favor, faça isso. É bem sutil, porque o índio, olha, a oração, o perdido, etc. Mas Jesus fala assim: eu sou o único caminho. Sim. Da vida, ninguém chega a Deus se não for por mim. Sim. Então dá a impressão que tem atalhos aí que pode chegar. Não tem atalho, só tem um. Não tem, veja bem, Raul, o que nós temos um privilégio que esses povos não têm. A nossa mente é uma mente educada na teologia.
E eu quero reafirmar, Deus salva além do nosso dogmatismo. Ele salva qualquer pecador que se chegar a Ele, não importa se o cara tem noção clara. Se é um índio que está lá sofrendo os seus terrores e ele jogar uma oração, Deus vai atender. E foi exatamente isso que o Salomão vai escrever em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que ele não disse lembra-te de Deus? Porque se essa escritura chega numa mão de qualquer pessoa, o cara vai falar, que Deus? Fala aí, Sérgio. Romanos 10, 13 está escrito, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente. Só que Paulo traz uma outra questão. Como invocarão? Se não há quem pregue, né? Não há quem pregue. Mas aí... A pregação é algo importante. Para que se ouça o Evangelho. Certo. E haja momento do Espírito Santo para agir. Claro. Através da pregação. Com certeza. Aí você volta na sua devocional de hoje, a experiência de Abraão com Deus. Na sua experiência mística ou espiritual Sim. com Deus, Deus se revela. Deus se revela. Através da sua experiência você começa a crer. E mais, só um instantinho, falando desse gancho do Sérgio, o próprio Jesus vai dizer, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, Davi, lembra do que eu falei para vocês daquele livro maravilhoso do Dr. James Kennedy, O Verdadeiro Sentido do Zodíaco? Né? É fantástico. Fala, última palavra para a gente continuar aqui. Você leu esse livro? O que o pastor Edmar Guidini falou, a gente conhece Deus a partir de uma perspectiva teológica. Certo. Pode falar. E quando a gente leva por esse lado, você coloca Deus dentro de uma caixinha de fósforo e você começa a pensar que, por exemplo, a minha experiência pessoal, sabe como é que eu vim conhecer e ter um relacionamento com Deus e aí que eu fui aceitar Jesus? Dentro da igreja católica, no chamado movimento carismático. Olha lá, hein? Foi onde a gente começou a ler a Bíblia, Deus me revelou através da Bíblia. Aleluia. Foi a revelação. Que aquele caminho que eu estava seguindo não estava correto. Aí eu caí fora da igreja católica e aceitei Jesus. Glória a Deus. E olha que... Mas eu fui revelado lá dentro. Pessoal, entendeu? Vamos terminando aqui. O Pai ocultou Cristo em mistério. O Espírito Santo revela Cristo através da pregação. E nós recebemos Cristo somente pelo Espírito Santo. É a confissão de Pedro. Ok? Quando a gente fala com o Pai, a gente fala por meio do Filho. Quando o Pai fala conosco, fala por meio do Filho. Quando o Pai e o Filho agem em nós, o fazem por meio do Espírito Santo. Pode escrever. Quando a gente fala com o Pai, a gente fala por meio do Filho. Quando o Pai fala conosco, fala por meio do Filho. Quando o Pai e o Filho agem em nós, o fazem por meio do Espírito Santo. Ponto. Fala. O professor de teologia, ele disse certa vez que ele não consegue distinguir como está aqui, como está esse texto aí, que da mesma forma, quando o Espírito está agindo, o Filho também está, e o Pai também está. Ou seja, aqui não há essa distinção. Isso, o que você me diria sobre isso? Mas por que a gente tem que orar em nome de Jesus? Vamos chegar lá. Não, eu estou... Você está entendendo? Sim. Não é brincadeira. Não, eu sei. Estou falando sério. Porque não muda. Não muda. Se eu estou falando ao Pai, se eu estou falando ao Espírito, ou se eu estou falando ao Filho. Entendeu? Entendi. Estou falando a Deus da mesma forma. Só que Deus, a Trindade, Rildo, são três pessoas distintas. Sim, mas aí está. Você não acha que é através da manifestação que aí se distingue? Ó, a Trindade a Trindade é formado de três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Os três estão
união indissolúvel. Essa fala não é minha, tá? Não, eu sei. É do professor de teologia. Agora, você está com batalha espiritual aí, minha irmã? Viu? Mas quando a gente olha, viu? Aí depois, aí você tem que ver as bases. Eu não posso falar por esse professor. Mas quando a gente vê as bases, pelo menos o que nós vemos isso, o próprio Cristo anunciando isso. Na verdade, foi o... A discussão e a crise e as perguntas, indagações a quem eu me refiro em algum momento? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, entendeu? Eu entendi. Por exemplo, Hebreus vai dizer que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras ao Pai pelos profetas. E nos últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus vai dizer que o Espírito, quando vier, vai convencer. Então, veja, nós temos já a Trindade com 3 pessoas distintas e cada uma tendo uma função, parece. Eu não sei se você passou por isso aqui no seminário, né? Mas na década, por exemplo, de 90, mais ou menos, a teologia sistemática, conservadora, ela nos ensinava que você não deveria, por exemplo, adorar o Espírito Santo. Bom, aí depende. Né? Eu não vi. Viu isso aqui? Eu não escutei isso. Quem é dessa época, quem estudou, quem já foi para o seminário sabe. Eu joguei. Então, aí. E a oração será feita em nome de Jesus. Daqui a pouco não me chegar lá por isso. Não me chegar lá por causa disso. Entendeu? Viu? Se eu entendi, Rildo. Por exemplo, o Cirineu, o Calixto aqui. O Calixto aqui. Deixa eu contar um caso aqui pra vocês, ó. Ele já tá com a mão na cabeça. Oh, perdão, não foi nem o Calixto, foi o Sérgio. Eu que ajudei Jesus a levar a cruz. Ô, glória! O Sérgio, foi o Sérgio. Vocês sabem que o Islã, o povo do Islã são pessoas como qualquer um de nós. Tem os mesmos problemas, aliás, mais até. E aí, um líder de uma facção do Islã chegou para um casal e disse: eu vou me casar com a sua filha. A menina tinha 9 anos de idade. E aí, eles casam com meninas de 9 anos porque o Muhammad casou com uma menina de 9 anos. Então eles podem casar com meninas de 9 anos. Só que os pais acharam aquilo horrível. Não é possível que a nossa filha case com ele. A nossa filha é uma criança. Então os pais ficaram discutindo. Vamos falar com Alá. Só que ele chega à conclusão: não adianta falar com Alá, porque Alá não tem relacionamento com seus adoradores. Alá só existe para receber adoração. Ele não escuta as nossas orações. Aí o casal está discutindo, e aí um deles lembra que um missionário falou de Nissa para eles. Nissa é o Cristo. E eles falaram assim, ó, o missionário falou que se a gente falar com Nissa, Nissa vai ouvir a gente. Então vamos falar com Nissa para ele nos abençoar, para que a nossa filha não case com esse homem. Aí você sabe, o Islã é o seguinte: se você não der sua filha... E eles oraram para Jesus. E Jesus apareceu para eles. Jesus disse para eles: eu estou ouvindo a sua oração. Amanhã vocês atravessam a fronteira, que vai ter um grupo de servos meus que estão esperando vocês. Eles pegaram, fugiram, atravessaram a fronteira e encontraram um grupo de irmãos que estavam lá. E aí, quando eles foram se explicar, o grupo de irmãos disse assim: ó, não precisa explicar, Jesus já falou para nós que vocês iam chegar. Percebe? É isso aí, Sérgio. É o que o Edmar compartilhou. Então, Deus se revela de outras maneiras não convencionais. Aliás, Deus sempre são maneiras não convencionais. Vamos adiante. Em outras palavras, em todo o tempo, antes da fundação da terra, a Trindade estava salvando o que haveria de se perder. Esta sabedoria se refere ao plano de Deus. O que Paulo está falando aqui é que os teólogos chamam de pacto da redenção.
diz que antes do início da criação, a Trindade decidiu escolher a maneira pela qual salvaria os pecadores. Agora veja, o plano da Trindade era algo onde havia decidido que o Pai esconderia o Filho, escondido em um mistério até a plenitude dos tempos. Então, quando se chegou o momento certo para Deus enviar o Filho ao mundo, para se encarnar, para tomar sobre si a natureza humana. Então, nessa encarnação de Deus, ele seria como nós, em todos os aspectos, exceto sem pecado. Gálatas 4:4 e João 1:14. A obra do Senhor Jesus no Calvário. Parte dessa obra foi a expiação de nossos pecados, onde o pecado e a culpa foram removidos da nossa conta, pois ao nascer da raça humana, ele se tornou o nosso parente redentor, cuja morte sacrificial e ressurreição gloriosa pagaram o preço de nosso pecado com sua própria morte. Uma pena que todos os pecadores culpados merecem com justiça. Sim, Jesus Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, desviando a ira de Deus que todos nós justamente merecemos. Alguém lê, por favor? Embora estivéssemos em inimizade com Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte de seu Filho. Quanto mais, portanto, tendo sido reconciliados com Deus, trazidos de volta a um relacionamento correto com Ele, seremos salvos por sua vida. Preste atenção. Esse aqui é um detalhe que quase a gente não fala. Isso que o Sérgio leu. Seremos salvos. Vamos ler esse texto que eu acho muito interessante? Romanos 5:9-11. Quem gostaria de ler? Romanos. Eu. Calixto. Romanos. Olha que coisa interessante, gente. Romanos 5:9-11. Lê para nós, Calixto. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse texto que ele leu, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos pela vida ou pela morte? Da morte. A vida faz alusão ao sangue. Somos pela vida ou salvos pela morte? Depende da vida do cara. Porque se eu morrer por você, está lascado. Eu e você vamos perecer. Porque a vida dele, a vida é o que ele foi. É o ser que respirou. Aí entra a questão que o Edmar compartilha, que a vida é o sangue, e entra a questão de que a vida é a ação. Que ação ele teve? Perfeita. Então, não adiantava o Cristo ter um pecado. A vida dele tinha que ser santa e perfeita. Eis o Cordeiro de Deus. Então veja, a lindeza, como dizia minha avó, a lindeza disso. Lá no Antigo Testamento, Deus foi tratando o povo de uma certa maneira. Lá no Antigo Testamento, o que Deus fazia com os nossos pecados? O mar do esquecimento, né, que a gente romanticamente chama. Ele esquecia, Isaías 43 fala, Isaías 44 fala. Ok, esquecer não tira a culpa. Está lá. Está lá. Por que Deus só esquecia? Eu estava falando ontem na aula com o pessoal, estava falando na minha aula ontem que você imagina a dificuldade do povo do Antigo Testamento, o cara dormia com o pecado toda noite, só ia resolver o problema dele no sábado.
Se o cara tivesse uma briga, uma discussão, uma coisa feia na segunda-feira, ele tinha que esperar o sábado. E ainda assim, era só para cobrir, pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete. Era isso o Antigo Testamento. Mas aí, quando vem Jesus, Deus já não esquece mais. Deus tira. Remissão. Olha que houve um upgrade. Uma coisa é esquecer, a outra coisa é tirar, ou seja, Deus em Cristo tira a culpa do pecado. Se Deus assim. Esse texto aqui, ele mostra algo para mim que nós pregadores temos falhado muito. A nossa pregação evangelística. Jesus morreu para nos salvar. Jesus não morreu para nos salvar, ele morreu para nos reconciliar com Deus. Sim. A salvação é apenas uma consequência, uma consequência da reconciliação. Isso. E sabe por que a gente fala isso? Lembra que nós falamos sobre o reino de Deus? Porque a ideia que a gente concebeu, veja, os puritanos da Inglaterra, a Inglaterra vivia um problema sério de bebida e prostituição. Os puritanos, claro, discutiam aquele problema. E eles diziam assim, ó, quem usa a mão de prostituição e de bebida, não ganha o céu. Não vai ser salvo. Quando eles migram para os Estados Unidos, que era a Nova Inglaterra, a mensagem deles continuou no mesmo tema. Quando os missionários norte-americanos vêm para o Brasil, qual é a ideia deles? É exatamente isso. Mas a ideia principal é reconciliar nós com Deus. O perdão, o céu, é um brinde daquilo que, fruto da relação com Deus. Qual é o ministério da igreja? Ministério de reconciliação. Mistério de reconciliação. Romanos 5,12. Mas o que acontece? Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Então, deu a entender que a coisa mais importante não é Deus, é o que Ele vai fazer para a minha vida. E quando, na verdade, é o contrário. Nós temos que ir na contramão da teologia nesse sentido. Porque a salvação é um brinde daquilo que aconteceu em Cristo. O que aconteceu em Cristo? Eu fui reconciliado. E eu tenho o ministério da reconciliação. Então a melhor maneira é eu estar reconciliado com Deus. Aí quando eu morrer eu vou para o céu. Beleza. Mas não o contrário. Esse é o problema nosso. Vamos adiante antes que a gente saia. Como compreender a natureza substitutiva do sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo? Isso aqui é importante, pessoal. Eu preciso muito da sua atenção para isso. Não, eu vou falar depois. Eu não posso falar rápido. São 10h30. Vamos tomar um cafezinho e uma água. Demorou, hein?